Olá pessoal, eu sou o Luiz Gustavo Pacete, Head de conteúdo da MMA Latam, e a gente começa agora uma série especial em parceria com o Mercado Ads para falar sobre o tão amado Retail Media, um tema que está no nosso ecossistema, mas que anualmente, semestralmente a gente precisa falar, porque ele evolui, ele cresce não só da parceria entre marcas e plataformas, mas das possibilidades que ele nos entrega. E hoje eu tenho aqui Fernando, do Mercado Ads, nosso parceiro de longa data, e o Álvaro da Mondelez para trazer uma empresa com marcas queridas e muito presente na nossa comunidade também, para trazer um pouquinho dessa, não só da parceria Mercado Ads e Mondelez, mas o que a gente tem aqui de potencialidades, oportunidades e desafios. Fernando, obrigado pela presença aqui no Masters of Marketing. Muito obrigado a você por o convite. Um prazer para mim ter este bate-papo hoje com Álvaro, falar um pouco mais do retail media, o que acontece na indústria, no mercado, mas muito feliz de ficar aqui. Álvaro, obrigado pela presença. Na verdade, um retorno, né? Álvaro já esteve aqui outras vezes falando de várias estratégias de Mondelez, falando da cadeira de CMO. Obrigado por estar aqui agora para falar sobre o Retail Media. Pacete, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, com o Fernando, né, para a gente bater um papo gostoso como sempre, e falar desse tema que é um tema tão grande hoje em dia e tão importante, então muito legal trocar um pouco de experiência sobre isso. Esse é um tema, e aí eu tô falando, não é porque estamos nessa série, mas esse é um tema que eu tenho um carinho especial, Retail Media, porque a gente praticamente vem assistindo a evolução do Retail Media, né? E aí, Fernando, é o seguinte, por que o Álvaro tá aqui, além de ser um cara muito legal, um dos profissionais que a gente tem hoje no marketing mais especiais aqui no Brasil, mas em termos de parceria, o que representa hoje a relação Mondelez e Mercado Ads? As parcerias para a gente, em especial hoje, falando do Mondelez, são muito importantes, porque ao final do dia, em conjunto, o que a gente vai fazer é desenvolver a categoria, não? Sempre vou lembrar o que a gente está falando quando fala do retail media, não? Que é um pouco o que acontece com publicidade dentro de uma plataforma de e-commerce, não? E uma pergunta que eu recebo o tempo todo é o porquê é o sucesso do retail media em outros mercados, não? E eu acho que a melhor forma de contar isso para pessoas tem que ver com o caso do sucesso. E o que a gente vai falar um pouco hoje com Álvaro tem que ver com isso, um sucesso entre uma parceria do Mondelez com o Mercado Ads e como a gente em conjunto, aproveitando as fortalezas e as vantagens que tem retail media ou publicidade dentro do e-commerce, a gente pode desenvolver as categorias e pode lograr levar ou apresentar o mensagem correto à pessoa correta no momento certo. Essa frase é muito boa, né? Apresentar a mensagem correta para a pessoa certa na hora certa. Eu acho que isso define muito quando a gente fala de e-commerce, marketplace, até pela possibilidade que a pessoa tem ali de estar comprando um produto e estar olhando para outras possibilidades dentro da plataforma. E aí, Álvaro, antes da gente entrar em Retail Media mais especificamente, eu queria que você contasse um pouco da estratégia de Mondelez nos últimos anos, que envolve multiplataforma. Aí a gente está falando de e-commerce, os aprendizados que vocês tiveram, que momento que Retail Media passa a ser uma estratégia relevante, que vai ensinando e que vai crescendo dentro de vocês. Olha, para nós da Mondelez, acho que todo esse ecossistema do e-commerce, de retail, do e-commerce como um todo, né, em todos os sentidos, ele é muito importante porque as nossas categorias são categorias compradas e vendidas por impulso, né? Então a gente tem que estar presente em qualquer lugar, em todos os lugares em que as pessoas estejam comprando alguma coisa, para que elas lembrem de comprar também o seu snack no final das contas. Então a gente, desde 2019, a gente começou alguma coisa de e-commerce. Em 2020, com a pandemia, como todas as empresas, a gente acelerou muito essa plataforma, em vários sentidos. Hoje representa mais ou menos 10% das nossas vendas, tanto B2B quanto B2C. Então a gente trabalha não só para consumidor final, mas a gente trabalha também muito forte com parceiros para abastecimento do pequeno varejo. Então também é uma outra estratégia nossa. E dentro desse ecossistema todo, a gente está presente hoje em mais de 100 mil parceiros de e-commerce no Brasil. Então a ideia é que onde a pessoa vai comprar sua compra do mês, sua compra da semana, sua compra do seu mercado como um todo, que ela tenha a oportunidade de lembrar de comprar seu chocolate, seu Trident, seu Oreo e inclua na sua cesta. Então, hoje para a gente é fundamental e é parte dessa estratégia de estar presente em todos os lugares em que as pessoas possam consumir algum produto nosso.
Fernando, eu vou te perguntar sobre compras de impulso. Já aguarda aqui que esse é um aspecto super importante. Então, ok, temos aqui 10% quando a gente considera e-commerce como um todo, né? E aí, falando de retail media, em que momento que... eu nem sei, na verdade, se vocês nomeiam dessa forma, né? A gente tem várias definições, mas quando que vocês começam a olhar para o retail media, especificamente o mercado ads, como plataforma importante aqui? Eu acho que uma das coisas que a gente pensa muito na Mondelez é que a gente tem que estar acompanhando o consumidor dentro das dinâmicas que ele exerce no dia a dia. E a parte de compra em marketplace, compra em Mercado Livre, já é um hábito das pessoas no Brasil. Né? Hoje tem acho 40 milhões de pessoas na plataforma, Fernando. Depois você me fala o número certinho. Então, 40 milhões de brasileiros estão no Mercado Livre, comprando, visitando. Então, é parte do nosso papel estar presente nesse ambiente também. Né? E não só estar presente com vendas, mas estar presente conversando, interagindo com os consumidores. E aí que entra o papel da retail media. Então, dentro da nossa estratégia de mídia como um todo, uma parte do investimento vai para e-commerce e uma parte desse investimento vai para retail media e cada vez ganhando mais importância. Fernando, essa parte de impulso que o Álvaro comentou, isso é muito importante porque também faz parte da evolução da forma como os consumidores passaram a olhar o Mercado Livre como um todo, né? Que tipo de compra que eu faço ali, a jornada. A gente percebe nos últimos anos que praticamente de tudo eu acabo comprando ali, né? Mas impulso, como que a gente consegue pegar essa característica de impulso e trabalhar muito bem no equilíbrio entre branding, performance? Mira, o que falaria aí seriam duas coisas. A primeira coisa é uma coisa que acontece nas plataformas do e-commerce é, ao final do dia, que as pessoas vêm a tomar a decisão de compra à plataforma. Então, o processo de decisão de compra acontece em uma plataforma de e-commerce. O porquê? Porque a gente tem toda a informação para poder tomar uma decisão. Pode comparar preço, pode comparar produto, pode comparar modelos, se tem parcelado sem juros, pode comparar tudo. Então, ao final do dia, a decisão termina acontecendo na plataforma de e-commerce. Das research que a gente faz hoje em Latinoamérica, 8 de cada 10 pessoas fazem o processo de compra dentro de uma plataforma de e-commerce. Depois, ao final do dia, pode comprar aí ou talvez termina comprando um mundo físico, mas a decisão de compra fica aí. Então, onde é o melhor lugar para você influenciar essa decisão de compra quando está pensando fazer publicidade? A ver, uma vez que a gente falou disso, dentro da plataforma de e-commerce você tem duas formas de encontrar um produto. E aí eu vou tocar agora o tema do impulso. Então, uma obsessão que a gente tem sendo uma plataforma de e-commerce é a frequência do compra, aumentar a frequência de compra. A gente não quer que você venga a Mercado Livre, compre um televisor e volte dentro de 6 meses. A gente quer que você venga dia todo comprar um televisor, uma bicicleta, tênis de running shoes, supermarket, chocolates, tudo. Compreende? Então, a gente quer que você volte o tempo todo a procurar outros produtos. Então, imagina que você está procurando a compra de um televisor e talvez você não estava pensando em comprar um chocolate no momento, não? Mas no momento que você está pesquisando, fazendo esse processo de toma de decisão, você recebe um impulso de um chocolate que só com um clique, no mesmo dia, ao dia seguinte, está em sua casa. E talvez em conjunto com esse televisor que você está procurando. Então, no momento que você procura o televisor, está fazendo um processo de você, comprador, procurar um produto. No momento que o chocolate ou a publicidade de chocolate impacta você, o produto está procurando o comprador que já está na plataforma. Então, termina acontecendo que você gera um impulso aqui para comprar, porque está muito fácil de fazer. Só um clique e está em sua casa no dia seguinte. Então, aí é onde você logra com o ecossistema influenciar, porque ao final do dia você tem um comprador potencial navegando nossa plataforma que sabe que tem uma proposta de valor que é muito boa. Então, tem os dois formatos, você procurando e o produto procurando a você. E aí é onde a gente tem que falar do funil completo, porque ao final, quando você procura al comprador, está pegando com el upper funnel, não? E é muito importante, aí uma coisa que acontece muito também é as marcas falam, bueno, se eu investo X, quanto mais vou a vender, não? E isso é como uma olhada mais do curto prazo, não? É como você pode influenciar a pessoa que vai procurar um produto X.
Mas se você quer começar a influenciar essa toma de decisões, influenciar ao comprador, que eles saibam que você tem um produto com uma boa oferta ou um produto novo que você lançou, tem que estar falando sempre da parte de arriba do funil, gerar esse awareness de que eles podem conseguir o produto em nossa plataforma. E o caso que a gente vai falar hoje tem que ver muito com isso. Eu não sei quantas pessoas até esse momento sabiam que podiam procurar talvez esses produtos, não? Para não spoiler o que ele vai falar agora. Álvaro, o Fernando, primeiro que o Fernando fez uma descrição muito interessante do que a gente chama de jornada, né? E o quanto que uma jornada, ela é sobre a vida da pessoa. O que você falou, né, Fernando? É TV, é um aspirador, é um vaso, vai depender muito ali, mas é frequência. Eu acho que aqui a palavra frequência é importante. E aí quando você fala do consumo por impulso, tem um outro aspecto aqui, a característica do próprio ecossistema, no caso de Mercado Livre, né? Às vezes você tem uma vantagem ali de um frete, dependendo, a frequência ela traz isso, né? Outros tipos de benefícios. Pois bem, tem uma descrição de jornada muito interessante. E aqui, Álvaro, eu queria que você falasse um pouco. A gente sempre bate nessa tecla, branding performance. Eu acho que tem os dois casos aqui. Tem o caso de vender de fato, né? Um chocolate, um suco, qualquer snack, mas tem a construção de marca, a presença num lugar que é muito importante para um consumidor. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Como fazer esse equilíbrio, né? Olhando especificamente agora para Mercado Ads, para Mercado Livre a partir de Mercado Ads. Olha, Pacete, essa pergunta é muito boa, porque essa é para mim, uma das novas fronteiras de construção de marca, do marketing, eu diria, que é eliminar essa distinção, esses extremos, né, de branding e performance. E é uma coisa que eu falo muito a gente fala muito dentro do marketing da Mondelez. Como é que a gente blur the lines, né? Como é que a gente mistura essas duas linhas? E acho que tem duas maneiras de fazer isso. Acho que a primeira delas é as ideias e as campanhas, elas têm que nascer já pensadas end-to-end. E muitas vezes elas nascem pensadas só num pedaço do funil, ou só em awareness, só em equity, em construção de imagem. Então, como é que desde o começo do briefing, da discussão, a campanha, a ideia já nasce com desdobramentos que façam sentido no e-commerce? Então, acho que esse é um primeiro passo da história. Aqui tem um super importante, a gente fala muito aqui. Quando a gente fala de retail media, não é você substituir outras plataformas, é compor uma jornada e uma estratégia de mídia, né? Acho que isso é muito claro aqui, é sobre uma estratégia mais ampla. É exatamente isso, porque eu fiz um comentário nesse sentido. E não adianta só você pensar isso de uma forma integrada se para o consumidor ele não perceber isso de uma maneira totalmente natural. Então, se você está sendo impactado por uma campanha de awareness ou de equity, algum meio, e ele entra no Mercado Livre, por exemplo, procurando aquele produto, ele deveria ser impactado por uma experiência semelhante. Para que ele perceba aquilo, obviamente, adequada àquele ambiente, com a mensagem correta para aquele ambiente, etc., mas que faça parte da mesma ideia, que faça parte do mesmo contexto. Então, para mim, tem um primeiro desafio que é esse, que é o desafio de como é que as ideias nascem integradas e com os desdobramentos corretos, por exemplo, no Mercado Livre, com toda a estratégia. E a segunda parte, que acho que é uma parte muito importante, pegando um pouco do que o Fernando comentou, hoje a gente trabalha muito forte. Quando a gente fala de e-commerce, as medidas, as mensurações, elas são muito ligadas à venda de curto prazo, em geral. Então, conversão, é a venda, enfim. E parte do nosso desafio é como é que a gente também incorpora nas medições medidas de equity, de impacto em marca. Né? Como é que uma campanha no Mercado Livre, através do Mercado Ads, etc., impacta não só a minha venda de curto prazo, mas impacta, por exemplo, minha propensão de venda, ou favorece a minha imagem de marca, ou fortalece algum aspecto, algum atributo que eu estou buscando fortalecer. Então a gente está, inclusive, trabalhando bastante com o Mercado Livre, buscando formas de mensurar isso cada vez mais para que a gente possa enxergar os dois lados da moeda também nas ativações dentro do retail media, dentro de parceiros com o Mercado Livre. É interessante esse aspecto também de você de você ter métricas baseado em construção de marca, baseado num aspecto que não é só performance, né? Que também foi um desafio quando a gente falava do crescimento do retail media, do e-commerce. As pessoas sempre associavam muito só a performance, né? Isso aqui é muito interessante. Fernando, uma dúvida, e uma curiosidade que às vezes muitas marcas acabam tendo, necessariamente para eu ter uma estratégia, acho que aqui no caso de Mondelez a gente está falando já de uma parceria de longo prazo, mas para eu ter uma estratégia de equilíbrio, branding, performance, eu preciso ter uma loja oficial, eu não preciso? Como que funciona essa dinâmica? Não é obrigatório ter, mas eu acho que se você é uma marca, você gostaria de ter controle da loja oficial para saber que tem o assortment ou a oferta certa
para o que a gente, o consumidor, está procurando. Então, eu acho que o tema de a marca ter a loja está muito bom. A gente tem diferentes casos, não? Tem casos onde a marca sozinha controla todo, e tem casos onde talvez com um parceiro, terceiro, isso acontece. Pero ao final do dia, seja qual for o cenário, eu acho que tudo que tem a ver com a estratégia de comunicação e investimento dentro do nossa plataforma, o controle deve ser da marca, porque a marca tem que pensar em longo prazo e em se posicionar para desenvolver o canal. Talvez você pode operar as vendas com um parceiro, mas se quer pensar a longo prazo, minha sugestão, você pode fazer qualquer coisa que quiser, não? Mas minha sugestão seria que todo o tema de posicionamento e desenvolvimento da marca dentro da plataforma seja responsabilidade e seja controlado por a marca mesma. Acho que outro termo importante aqui, estratégia de longo prazo, né? Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre sazonalidade, mas estratégia de longo prazo aqui faz muito sentido porque volta ao que a gente estava falando, né, Álvaro? É uma estratégia mais ampla, não é só sobre uma plataforma, é sobre a jornada como um todo. Teve um outro aspecto, Álvaro, que o Fernando destacou e que também é muito interessante no e-commerce, que é lançamento de produto. Né? Eu acho que hoje a indústria tem um desafio de, quando lança um produto, de ter feedback. Um desafio não, tem a oportunidade de amplificar feedback, de conseguir ter mais retorno e tal. Como que o e-commerce ajuda nesse sentido? Porque eu já percebi muito essa estratégia também, assim, de um novo produto. Bom, ok, antes da gente encher o Brasil com esse produto, vamos testar aqui nas plataformas digitais, vamos ver qual que é a repercussão. Lançamento de produto, me parece que aqui também tem uma parte muito importante, né? Sim, eu acho que também é fundamental, né? Acho que tem dois aspectos para mim de lançamento de produto com e-commerce, principalmente para o nosso caso, o Mondelez, né? Primeiro é a questão da ubiquidade. Então, quando se faz um lançamento, a nossa intenção é estar mais distribuído possível, o mais rápido possível, para que as pessoas possam experimentar o produto e a gente possa aproveitar todo o investimento que a gente faz nisso. Então, estar nas plataformas de e-commerce é fundamental. Então, essa é a primeira parte. E a segunda parte, acho que tem muito a ver com o comportamento de compra. Também vou parafrasear o que o Fernando comentou, né? Hoje é muito comum, e todos nós fazemos isso, né? Independente de você estar comprando numa loja física ou não, você vai consultar, você vai dar uma olhada nos sites que você costuma comprar, para dar uma olhada naquele produto, para entender, pegar um comentário de alguém. Então, a presença também do e-commerce ajuda, inclusive, na venda na loja física. Né? Você está presente lá, com uma boa apresentação, com uma boa... Aí entra a questão de como é que você vai executar isso, né? Se tem uma loja própria, não tem, como é que está a aparência disso, como é que está conectado com a campanha, que ele ajuda nesses dois aspectos, da pessoa poder comprar imediatamente e também de ser uma outra ferramenta de conhecimento daquele produto para uma futura compra física. Outra loja física aqui, até porque muitas das grandes parceiras de Mercado Livre também tem loja física. De novo, volta para a estratégia ampla, né? Fernando, só fazendo uma analogia, antes de entrar propriamente no case, a gente tem aqui uma empresa de bens de consumo que inicialmente, quando você associava chocolate a e-commerce, não fazia muito sentido. Hoje a gente vê que faz total sentido. Mas quando você olha para outras empresas, talvez de indústrias diferentes, mas com a mesma pegada, o que você vê de aprendizado? O mesmo aprendizado que o Álvaro está contando aqui pra gente, o que essas empresas aprenderam, né? Não só de experimentar, de testar, de longo prazo, de estratégias de equilíbrio entre brand e performance. O que você percebe olhando para outros parceiros? Tem um rato longe aqui para falar, porque tem muita coisa. A verdade é que eu acho que o dia todo a gente sigue ainda aprendendo muito, mas eu acho que isso acontece porque a gente trata também de estar perto das marcas e compreender o que as marcas necessitam. Mas eu acho que o aprendizado que a gente está tratando de compartilhar muito é o tema do ter e pensar as campanhas do mais longo prazo também. Então, você tem que, de alguma forma, tratar de ter um investimento constante para, não porque a gente seja um médio, sino para poder comunicar às pessoas que vêm a procurar outros produtos e depois aproveitar as datas especiais para fazer ações mais concretas de vendas, compreende? Ou seja, minha recomendação seria ter uma campanha todo o tempo encendida, always on, em termos de posicionar sua marca para que as pessoas que vêm a procurar outros produtos saibam que tem seus produtos também aqui para comprar e depois aproveitar datas especiais com investimentos mais orientados a vendas também, não? Ao final do dia, também
temos que compreender que cada marca tem realidade diferente e essa marca tem objetivos diferentes, posicionamento de marca, desenvolvimento a longo prazo, lançamento de novo produto. Então, eu acho que quando a gente faz as parcerias tem que ir ajustando a estratégia em função do objetivo que a marca está procurando, mas não falar só do curto prazo, não só falar do performance, e olhar realmente qual é um dos principais indicadores. Por exemplo, poderia ser posicionar a sua marca também, mas eu acho que uma categoria como que a gente falava no backstage com Álvaro também, que é uma categoria como CPG, ou bens de consumo, o tema de novos compradores é um dado super importante para eles poder desenvolver a categoria dentro das plataformas de e-commerce, não? E outras categorias têm também diferentes objetivos, tem, a final do dia, que o negócio tem que crescer, mas cresce em volume, mas deve crescer também como posicionamento do canal, com ter o produto certo, o preço certo, tem que crescer com as pessoas saibam que a marca tem uma boa oferta dentro da nossa plataforma. De novo, é um olhar muito mais amplo. Álvaro, vamos entrar no case agora, e aí quando o Fernando fala sobre datas especiais e aí sazonalidade, é óbvio que a gente associa Mondelez, Lacta a Páscoa, é óbvio que tem várias outras datas especiais, desde o investimento num reality que vai posicionar muito ali, isso já aconteceu no passado, e final de ano, enfim, tem muitas datas especiais, mas vamos falar especificamente de Páscoa, que eu acho que é muito marcante. Acho que toda vez que eu lembro de Páscoa, Lacta e Mondelez sempre é case, né, de vários aspectos possíveis. Então, queria que você introduzisse agora um pouquinho dessa junção Retail Media, Mercado Livre, parceria Mercado Ads e aprendizado de Páscoa. Depois a gente desenvolve um pouco mais sobre sazonalidade. Legal. Bom, acho que primeiro fazendo um contexto de Páscoa para e-commerce, né? Então, a gente começou forçadamente em 2020, né? Como Essa todos. é a clássica, né? Exato, né? O momento que todo mundo acordou para essa realidade do e-commerce. A gente fez primeiro MVP de e-commerce na Páscoa em 2020, ainda bastante embrionário, mas desde lá a gente levou essa conversa muito séria na Mondelez, né? E a plataforma de Páscoa de e-commerce veio crescendo e ganhando importância ano após ano, nos últimos anos. E a gente sempre trabalhou com a presença em todos os varejistas possíveis, então hoje nós estamos em 100 mil varejistas, e também com algumas lojas, uma loja proprietária e parceria com alguns grandes clientes. Em 2023, a gente buscou o Mercado Livre, a gente teve uma grande conversa de criar uma plataforma de venda de ovos Mercado Livre, uma loja de Páscoa dentro do Mercado Livre, já que é a plataforma hoje com 40 milhões de consumidores e usuários e tudo mais. E para construir essa parceria do zero com o Mercado Livre dentro da Páscoa, tinham vários desafios, não só comerciais, mas também de bastidores, né? Logísticos, de como é que você armazena os ovos de Páscoa, como é que você transporta os ovos de Páscoa, né? Coisas que a gente já fazia, por exemplo, quando a gente fazia a operação própria ou coisa do tipo, e agora a gente tinha que construir juntos com o Mercado Livre toda essa solução. Coisas que o Mercado Livre não está nada acostumado, até para quem tem avião, né? A gente gosta muito dos desafios. Imagina a cara da pessoa do logística quando a gente falou que tinha que transportar ovos de chocolate. Não, que tinha complexidade de quebrar, de se derretir, de poder entregar, como tem um desafio incrível atrás. Isso que Álvaro fala que suena como, fica como engraçado, é super complexo, mas a gente gosta dos desafios, mas também de outro, é a forma que a gente olha para desenvolver negócio também, não? Ao final do dia, bom, Álvaro vai falar mais, mas a gente ficou muito contente com o que aconteceu, mas foi um desafio no início, inclusive internamente, mas eu acho que foi como um início de uma construção. Ou seja, a gente dá risada agora, né, Álvaro? Mas exatamente. No momento ali. A gente comemorou depois os resultados, mas para chegar neles, né? Sim, foi complexo. Mas eu acho que essa parte foi muito bacana, porque a gente sentou com o Mercado Livre bem antes da Páscoa, muitos meses antes da Páscoa, com esse desafio conjunto, e a gente construiu a 4 mãos todas as soluções mesmo. Então a gente trouxe a expertise que nós tínhamos de transporte de ovos, eles têm uma expertise logística muito superior à nossa em outros aspectos, e essa construção foi acontecendo, e os resultados foram fantásticos, né? Então acho que além da parte de logística que a gente conseguiu a solução,
A gente trabalhou uma página de Páscoa lá, que está dentro do Mercado Livre. A gente trabalhou todo o set de comunicação dentro da plataforma também. Trabalhamos com influenciadores que levavam com desconto, com cupom, com mídia para levar tráfego para a plataforma. E esse conjunto de coisas, nós tivemos uma super Páscoa, né? Hoje, para a Mondelez em geral, foi uma das melhores Páscoas da história. No Mercado Livre, a gente atingiu mais de 15 milhões de pessoas no Brasil, 80% de crescimento versus o ano passado, 90% das pessoas que compraram eram pessoas novas para a categoria nos últimos 12 meses, então trazendo pessoas para a categoria. E além de vários aprendizados e coisas que ficaram para a gente continuar evoluindo na parceria a partir daí. Então, resultados fantásticos que para mim partem desse princípio de parceria e construção desde o começo de uma solução e com um princípio de teste, aprender e evoluir. No caso, a gente falou muito de Mercado Livre, mas olhando especificamente agora para Mercado Ads, o que essa parceria trouxe em termos de, não só de aprendizado também, mas de estar ali, né? Eu acho que o Álvaro deixou muito claro que a gente está falando de um conjunto de coisas. Tem comunicação, tem influência, tem uma série de coisas. Para Mercado Ads, como que um case desse, ele fortalece ainda mais, não só a relação entre vocês, mas o que vocês passam a oferecer para o mercado a partir daí? E eu acho que o desenvolvimento da categoria de chocolates também dentro do Mercado Livre, que ao final do dia, isso vai contribuir ao que eu falei antes do frequência do compra. No final do dia, a gente quer lograr que em sua cabeça, ou a cabeça do comprador, olhe no Mercado Livre como lugar onde pode encontrar tudo o que necessita para a sua vida. Não? Então, o chocolate foi um desafio em termos logísticos, mas também foi uma oportunidade de desenvolver uma categoria que a gente ainda não tinha tão desenvolvida. E por isso a gente teve que fazer um trabalho aí de comunicar às pessoas que vão à nossa plataforma do Visita a Comprar, que a gente tinha ovos do Páscoa. Afinal, foi um sucesso, geramos muito impacto e foi o começo de desenvolver aí o tema dos chocolates para a gente também, não? A concorrência já bateu lá perguntando do quê? Porque isso chama atenção. Com todo respeito à concorrência aqui, né? Nos bastidores, a gente tava falando que concorrência já é um conceito muito relativo, né? Mas agora, quando a gente fala de desenvolver a categoria para além do Mercado Livre, quando a gente tem cases bem-sucedidos assim, a indústria como um todo chama atenção, o pessoal vai lá, quer saber como que foi, o Álvaro entrega um pouquinho do segredo ou não. Como que funciona, Fernando, essa dinâmica? Então, ao final do dia, a gente, nós temos muito caso do erro, mas também temos muito caso do sucesso. Porque, ao final do dia, a gente tem que fazer aprendizados, não? E eu acho que este é um caso do sucesso que a gente gosta do compartilhar, porque é um trabalho em conjunto que, afinal, logramos começar a desenvolver uma categoria, começamos a desenvolver uma relação de longo prazo com uma marca. Eu acho que ainda temos muito para fazer, muito para construir, mas estas relações sempre se construem trabalhando e com caso do sucesso, não? Mas dentro do nosso ADN, ou DNA, não sei como falar aqui em português, mas dentro do nosso ADN está a provar fazer coisas novas. Gostamos muito dos desafios e tratamos de fazer o melhor possível. Também cometemos erros, não? E isso parte também de aprendizados que a gente toma para melhorar e para continuar construindo. Nessa parte de aprendizados, eu nem vou usar a palavra erro aqui, mas na parte de aprendizado, a gente tem, de novo, tem muitas marcas nos ouvindo que, quando você olha para a Retail Media e pegando essa estratégia de vocês, o que necessariamente não fazer num caso como esse? Eu acho que a primeira coisa está clara aqui, né? Desde o início você está falando, né, Álvaro? A gente está falando de algo de olhar o ecossistema, olhar o conjunto, não é isolado, né? Não é algo absolutamente pontual. Acho que aqui já tem um aspecto, né? Não olhar para e-commerce, para estratégia de e-commerce retail media de uma forma isolada. Quais outros aspectos você diria para os seus pares que estão ouvindo de não fazer aqui? Pegando o exemplo de Páscoa e o exemplo do ano todo. Eu acho que para mim eu pensaria, primeiro, esse comentário de não tratar o retail media de uma maneira completamente isolada da sua construção de marca ou da sua estratégia. Eu acho que isso não pode ser visto como uma ilha, né? Isso tem que estar integrado, tem que ser pensado de uma forma mais ampla. E acho que a outra coisa que eu acho que não fazer, eu acho que é você entrar e sair. Eu acho que você tem que entrar, experimentar e continuar experimentando e continuar trabalhando e construindo, porque
Para mim está muito claro que o comportamento, olha o que acontece nos Estados Unidos já, né? As pessoas buscam mais em plataformas de mercado, plataformas de e-commerce do que nos buscadores, né? Isso está acontecendo no Brasil cada vez mais. Então, se o comportamento do consumidor está indo nessa direção, eu acho que é nosso papel das empresas de também buscar formas de conectar nossas marcas também com essas plataformas e com esse comportamento. Então, o Retail Media tem muito a ver com isso, porque é um lugar onde as pessoas estão navegando, estão presentes. Então, para mim, não fazer é você botar um dedinho e sair e não assumir aquilo como uma coisa importante e realmente levar com a seriedade que precisa. Interessante, isso vale para muitas plataformas, né? Eu lembro quando a gente fala sobre games, mesmo sobre plataformas imersivas, tem um lado de experimentação aqui, mas de aprender também com a experimentação. Fernando, eu tenho mais uma pergunta para a gente fechar. O papo tá muito bom. A minha pergunta para você agora, Fernando, especificamente, ainda é sobre sazonalidade. Porque, de novo, lá no início a gente associava, quando a gente fala de Black Friday, né? Black Friday e todo esse início de temporada de compras que depois deságua no Natal e tal. Muitas marcas olhavam para o e-commerce marketplace somente para esse período também, né? Aqui tem uma outra reflexão que eu queria que você fizesse para a gente. A importância de trabalhar o ano inteiro, mas a importância que um período como esse tem. Em outras palavras, é importante você olhar, né, esse período intenso de movimentação e compra, mas quando você trabalha uma estratégia do ano inteiro, você está muito mais preparado para estar nessa fase. Sim, uma coisa que é certa e que a gente tem provada também é que alguma vez as marcas acham que eu vou participar do Black Friday somente. Então, aparece um investimento, o momento a data do Black Friday. Mas isso é como muito curto prazo, não? Porque você vai fazer uma ação em um lugar que está lotado de ações. Então, se você quer se destacar, tem que fazer ações, mas se as pessoas não conhecem que talvez seu produto está na plataforma, eles talvez não vão procurar, porque vão estar procurando outra coisa também. Vão poder encontrar talvez uma oferta, mas temos medido que funciona exponencialmente o investimento em Black Friday quando as pessoas já sabem que produtos estão as categorias estão mais desenvolvidas. Então, você tem que ir, sempre nossa recomendação é, você tem que ir comunicando sua marca dentro da plataforma, construindo sua marca e a awareness dentro da plataforma e explotar com boas ofertas as datas especiais e comunicar essa oferta na data especial, mas já que a pessoa saiba que seu produto está dentro da plataforma. E isso tem que construir esse reconhecimento de marca e esse awareness dentro da plataforma. Então, as datas especiais são muito boas, porque os volumes que a gente move demais, e seguro as promoções vão ser um sucesso, mas é sucesso exponencial quando você vai construindo uma marca com tempo antes e não só faz um investimento do curto prazo nesse momento. Voltamos ao mesmo ponto da construção, né? De novo, não é algo isolado, a gente está falando de uma construção um pouco mais complexa e de longo prazo. Álvaro, para terminar, eu tenho uma pergunta bônus aqui, e Fernando, eu vou pedir a tua ajuda também, porque você tem a visão macro, e o Álvaro vai trazer um pouquinho dos bastidores ali de Mondelez. Isso é uma dúvida que surge toda vez que a gente fala de Retail Media aqui. Quem que cuida de Retail Media numa estrutura corporativa? Porque você tem lá a área de e-commerce, né? É mídia, é marketing, no caso de agência também, mas dentro da empresa é marketing, é e-commerce. No caso de vocês, olhando de fora, tem uma integração muito interessante, mas em algum momento isso foi uma discussão. Depois, Fernando, eu quero que você leve para esse lado, porque isso aparece muito no mercado. Poxa, eu quero trabalhar com retail media? Não, mas aí eu tenho que falar com e-commerce. Não, mas é o marketing. Essa é uma discussão que eu acho muito interessante. É super interessante, porque... E é uma jornada, Pacete. Na Mondelez, a gente tem uma área de e-commerce. Então, toda a governança de e-commerce em todas as plataformas, canais, B2B, B2C, fica responsável por essa área de e-commerce. Mas como eu comentei antes, hoje nós estamos com um trabalho muito de eliminar essas linhas que cruzam e-commerce e branding. Então, eu tenho pessoas no meu time de marketing hoje dedicadas a fazer toda a integração de e-commerce end-to-end com o time de e-commerce. Então, tudo que é construído, as plataformas, as campanhas, os planos anuais, eles já são feitos a 4 mãos. Exatamente para garantir que as ideias nascem integradas. Mas é um processo. Hoje não está no 100%, porque isso passa de como é que você brifa as agências, quais agências parceiras você tem, como é que você conecta isso com seus parceiros de e-commerce desde o começo. Então, tem uma série de pontas para serem amarradas para que isso realmente flua da maneira correta.
Mas para mim o mais importante na Mondelez é que essa decisão já foi tomada. Então a gente não está mais discutindo que isso tem que ser separado ou tem que ser junto. A gente já decidiu que essa é uma conversa que tem que ser conjunta. E agora a gente está trabalhando em amarrar todas essas pontinhas para que isso aconteça de uma forma cada vez melhor. Eu acho que o exemplo de Lacta já é um exemplo excelente. E a gente está com as outras marcas também em jornadas, em estágios diferentes para que a integração aconteça end-to-end. Então, hoje eu diria que é uma responsabilidade conjunta entre marketing e e-commerce. Fazer com que retail media, retail sales funcione bem com uma maneira integrada. Fernando, aqui de novo é tema para mais um episódio, mas como que você olha quando... Aqui a gente tem um caso de maturidade de integração de empresa, mas quando você olha para vários outros exemplos aqui. Mira, eu vou gravar, vou cortar parte do podcast do Álvaro, vou pegar para os outros clientes, vou poner play com começo da reunião, mas ao final do dia essa é a resposta certa. Sempre muito começa com o time do e-commerce, porque a gente está muito perto, não? Porque tem um marketplace. Então, o primeiro contato sempre é com o time de e-commerce. Acontece muito. E aí você olha com eles como desenvolver o crescimento do negócio dentro da nossa plataforma. Mas é crítico e nós sempre trouxemos à mesa o time do marketing, porque a explicação que falo é: se você faz e-commerce é se faz marketing sozinho é mas se faz as duas coisas dá 3. 1 mais 1 dá 3. Por quê? Porque com marketing você potencia o desenvolvimento de e-commerce também para longo prazo. E tem que olhar, minha recomendação também é olhar outras métricas, não só o desenvolvimento do quanto cresce as vendas, que é uma métrica importante, porque ao final do dia é o que faz o crescimento do negócio, mas não é a única que tem que olhar. Tem que olhar nos compradores, tem que olhar o posicionamento da sua marca, tem que olhar que tem o share, o fair share, ou seja, o share certo dentro da plataforma. Se você tem 40% do mercado offline e em e-commerce tem 5% e seus concorrentes têm outro, tem muito para fazer ainda, não? Então, tem que olhar que tem uma porção do mercado certa ou correta, ou a que deveria aspirar. Tem que olhar como a sua marca é avaliada, como quando você faz um investimento, olha um lift no posicionamento de sua marca. Tem que olhar a que audiência vai falar, não? Ou a capacidade de falar a audiências muito específicas, não? Que a gente tem por ser uma plataforma de e-commerce. E aí voltamos a falar o mensagem certo, a pessoa certa, no momento certo, que ao final do dia termina definindo o que a gente tem que fazer. Mas eu acho que a combinação do desenvolvimento de e-commerce, pero em conjunto com a área do marketing para olhar o longo prazo e que investimento de 1 mais 1, o resultado seja 3. É tão interessante, eu não tô na linha de frente, então eu posso falar com um pouquinho de isenção, até porque o desafio é de vocês ali das equipes, mas a gente tem a junção de muitas coisas legais aqui, né? A gente tem dados, a gente tem o conhecimento da jornada, tem os desafios aqui nos bastidores, que eles não são pequenos, né? Desde estruturar um projeto com o Mercado Livre para Páscoa, desde falar de integração, mas tem um lado muito interessante aqui que é sobre isso, é assertividade, né? A pessoa certa no lugar certo, o produto certo, a comunicação certa. Fernando, muito obrigado por viabilizar a vinda do Álvaro aqui, para ele compartilhar um pouquinho com a gente toda a experiência de Mondelez. Um prazer. E Álvaro, obrigado. Acho que um papo delicioso, fazendo um trocadilho aí. Eu sempre chamo Mondelez de Mondelez. Tá certo também, né? Mondelez. Tá. Porque eu lembro de Mundo de Delícias. Em algum momento alguém me ensinou isso, Álvaro. É isso mesmo, veio de Mundo das Delícias. Então, serve Mondelez, serve Mondelez. A gente aceita todos os nomes, é a gosto do consumidor. Querido, muito obrigado. E aproveitando que o Álvaro mencionou na última fala dele ali, agências, no nosso próximo episódio a gente vai falar um pouquinho das agências que são parte importante de toda essa nossa conversa. Vocês perceberam que a gente está falando de um ecossistema, então tem vários outros players aqui relacionados. A gente se encontra no próximo episódio, pessoal. Muito obrigado.